Olá, boa noite. Ahm, estão a ouvir o primeiro episódio do podcast do Late Night Talks. Nós vamos nos apresentar. Nós somos um grupo de amigos que não estamos de quarentena, não temos grandes cenas para fazer, então criámos este podcast também para. Pronto, algumas conversas tínhamos na Play, que era tipo sobre dar as nossas opiniões para darmos aqui neste podcast. Então o assunto de hoje seria, por exemplo, nós vamos dar a nossa opinião sobre o Covid ter afetado o desporto, tipo, o desporto todo, desde o escalão de formação até à parte profissional. Alguém daqui quer dar primeiro a sua opinião sobre o que é que acha disto? Acho que primeiro nos apresentávamos, não vou mentir. Primeiro Então, apresentamos, pronto. acho que depois devia falar o gato, porque ele está mais na cena. Então pronto, Ok, então pronto, eu sou o gato. Pronto. É mesmo o meu nome, ok. Ele é gato, mas também vamos Mas chamá-lo também outras sou vezes Cat. Portanto, Cat, yeah. Yeah. Eu sou o Martim. Agora era suposto alguém dizer o seu nome, sou né? João. A seguir, pronto. Eu sou o Gonçalo Cerdeira. Yeah. Mais no grupo conhecido conhecido como. por Brutos. Pronto, Brutal. vocês vão ouvir Brutos. E eu sou o Portanto, Tomás, yeah. também conhecido por Tommy. Tommy. Ao Boa Ronnie. Vista. Ao Boa Vista. Yeah. Eu sou o Gonçalo, também conhecido por Magalhães. Não, ninguém trata por Gão Magalhães. Mag, sai daqui. És o Gomag. Quem gente trata por Magalhães? És o Gomag. Ninguém trata por Magalhães. És o Gomag. Yeah, tipo, Então pronto. Gato, Ok, então, calma, deixa-me fazer-te uma pergunta. força. Pronto. Eu vou começar com a parte dos escalões de formação, porque tu estás, pronto, nos escalões. Vá, tu estavas a jogar futebol, né? Pelo que eu sei, estavas nos escalões de Uhum. formação. Uhum. Então eu vou-te fazer a pergunta que é: onde é que achas que isso afetou mais, tipo, no escalão de formação? Onde é que achas que tipo, afetou bué? Então, é assim. Epá, é muito simples. Imagina, a- as pessoas que estão mais a sofrer, ou os atletas que estão mais a sofrer com isto, são mesmo, na minha opinião, os que estão na formação da minha idade, tipo juvenis, júniores, 15, 17, 16, Sim. 17, 14, porque é tipo uma paragem no crescimento, estás a ver? Imagina. concordo. Porque os gajos que já estão lá em cima e já são séniores e esses gajos que tu vês na televisão, se pararem Sim. também é um problema para eles, porque condição física e não sei o quê, mas para nós que estamos em crescimento e estamos a aprender e a desenvolver-nos como atletas, é muito pior, porque é uma paragem e agora quando voltarmos vamos estar todos muito mais. Perdemos 2 anos, que ainda podem ser mais, obviamente. Vamos Sim. ver. Esperemos De que não. crescimento. Claro, eu espero que não, né? Mas tipo de crescimento. E paraste completamente e eu acho que se vai ver, vai-se notar, Mano. principalmente no futuro. Tipo, Yeah. vai. O Brutos A também. qualidade vai ser pior. Eu acho que a qualidade vai ser pior. Eu concordo. Eu acho que o que mais me afetou e o que mais lixou-me e o que eu achei mais diferença foi a minha rotina. Lixou completamente a minha rotina porque eu já estava habituado a fazer um certo esforço físico Claro. e do nada parei de fazer isso. E lá está, um atleta precisa constantemente fazer aquilo que está habituado a fazer, que é esforço físico. E aquilo Claro. estragou completamente tudo, literalmente tudo. E um gajo depois sai dali, não está motivado e depois tem saudades daquilo. Epá, é complicado. E é tipo, e é o que eu digo, isto vai-se ver em todo o lado, imagina. Tipo, Yeah. clubes como, até como o Sporting e como o Benfica, clubes mesmo grandes, Yeah. a falar de Portugal, obviamente, Sim. vai-se notar uma quebra de qualidade. Tipo, no futuro, Sim, já quando noto. chegarem a séniores, vai haver uma quebra na formação, porque lá está, 2 anos sem jogar é muito tempo.
Sim, sim. Yeah, É muito tal e tempo. qual. E eu acho que se vai notar bué. Vai-se notar bué. Yeah. Eu acho que a prioridade das prioridades neste momento é claramente combater a pandemia. Acho que ninguém aqui tipo apoia ao contrário. Não. Uhum. Mas obviamente qualquer dirigente de clube, seja de futebol, futsal, estão preocupados com os jovens. Eles nunca mais vão ter 12 ou 13 anos. Os que têm 18 ou Pois, 19 vão ser séniores sem acabar os campeonatos. E eu acho que pois. se deviam arranjar soluções, porque Yeah. isto vai-se notar a nível nacional. Por exemplo, as seleções Uhum. e as gerações, estas gerações que estão agora a tornar-se séniores, perderam anos vitais na carreira, se calhar perderam-se talentos. No Pois, exemplo do Gato, ele ia fazer captações a um clube novo, que é conhecido também por ser um clube de formação, e pois. quem sabe Tem, podia ter sei lá. sido um grande talento, e aposto que ao redor do país aconteceu vários casos como o teu. É complicado. Porque, principalmente. E depois isto tem muito que se lhe diga, sabes? Até o facto dos jovens pararem de fazer exercício físico. Tipo, logo aí Yeah. é mau. Logo aí É é mau. mau. É mau. É mau. Estraga a tua rotina. Estraga os Completamente. teus hábitos. Estraga os teus hábitos. Pois, A, e a grande desmotiva. questão aqui é até que ponto é que se poderia arranjar alguma forma de tentar que esta quebra nas formações não fosse tão notada e não prejudicasse tanto os jovens. Mas como é que se vai fazer isso? Pois, Não consegues. Essa é a grande questão. É complicado. Porque não há como recuperar 2 anos de campeonato não. perdidos. Iam-te Não. reparar, era estes anos, com 16, 17 anos, em que tu explodes no futebol. E eu estou a falar do exemplo do Gato em si, porque há mais exemplos, não é só o do Gato. Claro. Porque há os jovens que estão a começar a jogar, e há os séniores, há tudo, até mesmo os sub-21, tudo. Eu acho, Ahm, eu acho que Só que esses acho que foram menos afetados. Acho que esses foram menos yeah, afetados yeah, porque esses treinam ainda. yeah. Quanto Yeah, aos séniores é diferente. yeah. Porque eles já estão nos seus. Tipo, no seu melhor. Estás a ver? Tipo, Yeah. supostamente, estou a falar da maior parte dos séniores, não é? Já não passa daquilo, ou já não passa muito daquilo. Eles já estão no Pois, seu já melhor. tem o seu físico no melhor, yeah. Enquanto que, pronto, os jovens é muito diferente. Tipo, Pois, é, é que é assim, o que eu mais penso é, será que tu daqui a 2 anos ou daqui a um ano terás a mesma oportunidade que tiveste há alguns meses atrás? pois, mas isso é assim. Mas Não é impossível, mas é mais difícil. claro que é mais Mas difícil. isso que está em causa. Mas lá está, tipo, eu não sou o único afetado, são todos os Sim, jovens, ou seja, todos. todos estão na mesma situação, estás a perceber? Sim. Sim, Por sim. isso, eu não consigo, eu não estou a dizer que, agora os outros vão estar bué da bem e eu não. Não, vamos Não, estar todos mal, porque todos todos mal. pararam, todos. Logo Todos vai Houve uma haver pararam. tipo quebra de uma. rendimento e foi uma quebra Exatamente. grande. Vai haver uma quebra de qualidade gigante, tipo, gigante mesmo, em todo lado. E tal como Pois, disseste, não é só ao nível das formações. e, Tanto, e eu notei bastante. tanto os clubes, no exemplo aqui em Portugal, com os infectados, têm alterado o rendimento das equipas. Fogo. Tens visto lá Tal e fora, em qual. várias modalidades, jogos a serem adiados. Tens outro caso, que é que diz que voltou o futebol depois daquela paragem, as equipas muitas baixaram de qualidade. Uhum. Eu, Exato, tens as eu, competições que pararam. E Yeah. acho que a pressa do arranque de Uhum. isso, tal voltar e a qual. competir, acho que Tal e qual. lixou tudo completamente, porque e depois as outras pessoas ficam sem consciência das coisas, por exemplo, porque o desporto nas escolas e não nos treinos, por exemplo? É, Porque é que devemos Yeah, isso não faz disponibilizar os sentido. alunos a fazer educação física e não podem ir ao clube da terra treinar? Eu acho que falta um pouco de noção a certas pessoas que acho que a pressa de sairmos daqui nos vai tirar mais devagar, mas Tal e qual. é, Eu acho que por parte é, pode-se compreender a paragem, mas eu acho que
o grande problema não está em parar as formações, porque se os outros acabam por jogar, e apesar de haver casos, até se conseguiria, se calhar de alguma forma, arranjar, nem que seja só treinar, porque se nós podemos estar juntos na sala de educação física, ou se os séniores têm hipótese de jogar, porque é que os outros não têm? Só que isso que estás a dizer, isso é bom. Só que eu acho que um jogador treinar para nada, eu acho que não vale muito. Sim, É porque nem está a isso manter ritmo. é, mas isso é outra cena. Exato. Mas aí já temos que ter outras cenas em consideração, que é tipo a motivação. Muitos Motivação. jogadores que vão. O treino serve para quê? Para te preparares para o jogo. Para, Pois. imagina, para chegares ao jogo, seres titular, tipo, conseguir jogar, o Mister Sim. dar minutos, não sei o quê. É essa a motivação. Sem esse tipo de motivação, muitos jogadores não vão dar nem sequer um quarto do que dão. Estás a ver? Sim, E outro pois. órgão muito importante neste aspecto dos escalões mais jovens não praticarem desporto, eu acho que é muito o dinheiro. Porque Uhum, O dinheiro não rende dinheiro, está fora de questão. a claro. nível de Para. séniores move o dinheiro. E como é que um Pois. clube. Mas lá está, não é só tipo. Não é só o não querer, é como é que um clube da terra consegue tipo, consegue sobreviver a isto. Porque nem Porque todos Pois, os clubes Esse é outro nem problema. todos os clubes são ricos. Tipo, os exato, e clubes tens de precisam, cancelar subscrições. os clubes precisam de sócios, dinheiro. precisam das receitas, precisam Pois. dos sócios a pagar as cotas, das mensalidades, muitas vezes, dos miúdos que jogam lá. Eu por Isso, acaso, isso. eu não Os sei se próprios tu, adeptos no estádio. Uhum. sim, eu não sei se tu viste uma notícia que foi tipo, circulou para aí há um mês. Já não lembro qual foi a equipa, lembro-me que era para aí do Campeonato de Portugal. E lembro-me que eles vinham das ilhas e aí, tipo, eles só tinham dinheiro para o avião, de ida e Uhum. volta. Eles não tinham tipo autocarro. Portanto, se tu vais para Lisboa, ou por exemplo, vais para Lisboa para jogar tipo ali contra uma equipa que fica pronto em Lisboa, vamos imaginar, tu ainda tens que apanhar um autocarro que te leva até lá. E eles não tinham dinheiro para isso. Então, certos clubes com mais posses, como o exemplo do Real Massamá, teve que lhes emprestar um autocarro para eles terem um meio de locomoção para chegar ao estádio. E outra equipa também de Lisboa teve que lhes emprestar o campo para eles conseguirem treinar, para se prepararem para aquele jogo. O que isto só prova que a pandemia está a afetar economicamente alguns clubes e eles não conseguem, se calhar, Uhum. altura não é que se o calhar, eles não futebol, conseguem mesmo fazer certa, não conseguem na fazer altura que o viagens. futebol voltou, os clubes das ilhas, acho que não foram todos, mas acho que houve um pelo menos que ficou cá sempre em Lisboa a treinar Yeah. cá e a jogar cá, porque não tinha condições de estar a ir e Pois. voltar. Sim, Pois. isso lixa. É assim, mas isto é como tudo, né? Tipo, nós estamos a falar. Obviamente, nós neste, neste podcast, neste episódio, estamos a falar do futebol, mas isto é tipo como tudo. O Covid Como está tudo. a fazer isto Sim, a Em todo o lado, não é só no futebol, não é só no futebol. E se calhar Só pior muito que o futebol. futebol, outras modalidades nem têm tanto interesse, Yeah. porque Sim, porque Isso é outra cena, é as modalidades. As modalidades também nem têm o foco que o futebol tem. enquanto tu no início de. Não foi bem no início deste ano. Quando voltou, Hum. tu ainda houve um tempinho que ainda conseguiste fazer alguns treinos, mesmo não podendo jogar, ainda foste Sim, sim. treinar. Uhum. Pois. Há clubes, por exemplo, há certas coisas, há certos escalões de formação no basquete e no vôlei que, se calhar, enquanto tu tinhas o privilégio de treinar, alguns, não estou a dizer todos, estou a dizer alguns, não tiveram esse privilégio de poder treinar e Pois. ter Epá, uma motivação, estás a mano, ver? imagino que sim, imagino que sim. E Eu acho que isso também piorou, tipo, a rotina deles, estás a ver? Porque enquanto tu voltaste ao treino, tu se calhar ainda voltaste um bocado à rotina, um bocado, não voltaste à rotina Uhum. completa que tinhas, mas os outros, se calhar, verem que tu podes e eles não, isso já os deixa chateado e eles não Claro. podem voltar à rotina e tu podes, estás a ver? E isso aí eu acho que é estúpido, porque eu acho que toda a gente devia ser igual, por exemplo, porque é que, vamos imaginar, tu podes ir jogar, treinar futebol, mas porque é que ele não pode ir treinar basquete, é estás a ver? aquela Não faz questão. muito sentido. Se eu te perguntar o que é que rende dinheiro, qual é que vai ser a tua resposta? Exatamente, era isso que eu ia dizer. Tal e qual. Tal e qual. Onde é que é os Só Portugal é patrocínios? futebol. Porquê Portugal é que houve tanta pressa em trazer o futebol e não houve tanta pressa em trazer outras modalidades? Dinheiro. Só que é Dinheiro. pena. Claro que é Interesses. pena. Interesses. Interesses. À toa. Interesses. Eu, Estúpidos. eu,
Eu jogo futebol, mas eu tenho pena. Eu tenho pena que O que é essas que se rende modalidades. de dinheiro à televisão, por exemplo? É os jogos de futebol, não é o resto. Mano, Tu- e tu- o futebol tinha que continuar. Isto foi assim em todos os países. O futebol não pode parar. E não é pelos jogadores perderem o rendimento, ou não é para nada disso. Mano, o futebol tem que continuar por causa do dinheiro. Sim. Em Portugal, se não me engano, acho que a nós chegou mesmo a ameaçar a liga, se não retornasse o futebol, acabava com o patrocínio. E a nós é se calhar o maior patrocínio dos clubes. É fogo. Claro. Não, tá- Pois, E eu acho que, seja em que modalidade for, na minha opinião, seja no handball, seja basquete, voleibol, futebol, futsal, eu acho que só estar em certas regiões do país abertas, mesmo, eu sei que houve, mesmo nessa altura em que certas pessoas iam treinar, foi em só certas regiões, pelo que eu soube, e tipo, nós não sabemos onde está o talento. Ele vem de qualquer zona do Yeah. país e pois, isso a é maior parte verdade. dos clubes que têm essa capacidade de recrutamento e angariação de jogadores, tipo, encontram-se fechados e o talento está ao longo do país. Não vale a pena só abrir certas regiões, senão vais abrir tudo. Exato. Literalmente pode vir de qualquer parte de Portugal. Sim. Exatamente. Tens o exemplo do meu Cristiano. Foi da De uma Madeira. ilha, né? O teu Yeah. Cristiano. O O meu teu Cristiano. Cristiano, tal e qual. O nosso Olha, Cristiano. Johnny, eu vou-te fazer uma pergunta. Tu falaste Hum. aqui sobre tipo porque é que o futebol voltou foi por culpa do dinheiro. Eu agora não vou falar tanto do futebol, vou falar sobre tipo outro desporto. Sim, é desporto. Sim. Vou-te falar tipo, quando voltou economicamente, eles só fizeram economicamente. Tu lembras do que aconteceu na Fórmula 1 quando vieram cá a Portugal e tiveste as Ah, bancadas aquele- repletas Uhum. Sim, por culpa de dinheiro para ir ao bolso? culpa de dinheiro. E depois sofremos as consequências disso e quando foi o MotoGP eles já não coisa. Isso eu vou dar a minha opinião, isso foi a cena mais estúpida que fizeram. Agora, E eu a não Mano, grande questão percebi. é até que E as ponto a touradas. Fórmula 1 não ia render muito mais dinheiro que o MotoGP e já não havia tanto interesse em abrir. E outra cena foi. ah, o que também me faz-me impressão é como é que a Fórmula 1 pode ter adepto, pode ter pessoas ali a assistir e estavam todas, Yeah. nem estavam a manter o distanciamento. E outra coisa que também me faz, que é tipo, é pessoas irem ao estádio, é nas touradas. Isso também me faz uma confusão. Porque tipo, touradas primeiro, para mim, aquilo não é nada. Aquilo nem sim, espetáculo é, aquilo não é espetáculo. Mas pronto, aquilo é a mas não é isso opinião em de cada questão, um. né? Sim, é tipo, porque é que podem ir pessoas ali à bancada? Ah, porque estão ao ar livre. Mas eu num Eu estádio vou não dar a estou minha ao ar opinião. livre? Eu num estádio Pois. não E o estou gato, ao ar o livre? gato pode provar. A tua equipa deve ter à volta de 20 e tal jogadores, 30 no máximo. Yeah, por volta disso. Qual é a diferença de estarem 20 e tal ou 30 pessoas a treinar num campo de Sim, futebol, mano. mas se calhar estarem 500 ou 300 em comícios? Sim, Não entendi. até agora nas presidenciais e essas cenas, e tipo, houve Yeah, cenas muito yeah. a menos. E claro que são cenas essenciais. Eu não vou dizer que tipo, estou completamente contra verem comícios e essas cenas. Mas é pá, há que ser parcial, estás a ver? E, e ninguém foi parcial a tomar É que estas uma coisa que eu medidas. não compreendo é, por exemplo, e eu não digo que não haja distanciamento e cuidados, mas fecha a festa do Avante, mas num estádio de futebol Uhum. onde se calhar tu tens 60 mil pessoas para meter, por exemplo no caso do Benfica, ou 40, 50, e se calhar Sim. podes pôr só 10 mil e não deixam de fazer isso, é um bocado não haver critério Ah, igual para mas tudo. isso Não sei. eu vi a explicação deles para não abrirem o estádio aos adeptos foi principalmente, pá, eles meteram-se com muitos rodeios, mas eu lembro-me, a cena principal era por causa das claques, estás a ver? E imagina, porque pá, as claques não fazem distanciamento social, obviamente. Sim, Tipo, claro que não. Nem não estou a quando for imaginar, gol nunca vais ver o não distanciamento. estou a Isso imaginar cabia as aos Felé ou aos clubes, No Name ou tipo, distanciamento social. isso Mas, cabia aos clubes pará-los. Os estádios são grandes, tipo, limitavas claro, os Sim, lugares. sim, nem que Pois, seja mas só mas 1000 pessoas, mano. assim, foi a fama dos adeptos de futebol, tipo, serem Pois malucos foi. e festejarem, não sei o quê, que fez isso. Agora, eu não concordo, porque, então, mas, mas porque, é o que o Martin disse há bocado, a Fórmula 1, eles nem precisavam estar uns em cima dos outros, o objetivo nem era esse e tiveram, e depois a explicação deles para não haver futebol, não haver adeptos no estádio, é eles estarem todos um em cima dos outros, Mas a isso não faz verdade sentido é que nenhum. acho que houve um clube qualquer das ilhas, teve autorização e correu super bem.
para Foi ter adeptos no estádio e o, correu foi super o bem. Santa Clara. Foi o Santa Foi Clara. Santa Clara. Eu agora, E as eu pessoas agora ia dizer assim. comportaram-se, mantiveram distanciamento e correu tudo bem. Eu agora ia te dizer assim. Tu numa ilha, tu estás numa ilha, né? Se proibirem, por exemplo, se só proibirem passagens tipo económicas, por exemplo, para ir lá deixar certos produtos e tu ires mandar produtos, por exemplo, a probabilidade de ouvires propagar, eu não vou dizer que é nula, é pouca. Então porque é que tu numa ilha não, não podem abrir as portas? Se É calhar o verdade. ou É o isso. Santa Clara ou o Nacional da Madeira, se calhar os adeptos que vão lá, já lhes, não vou dizer que estão-lhes tipo, a pagar as dívidas, mas já lhes estão a ajudar a pagar certas dívidas que eles se calhar têm. Por exemplo, eu acredito que o Nacional da Madeira deve ter dívidas com a iluminação, com a água para regar o Já tem. estádio. Claro que tem, porque o Nacional da Madeira não é um clube que tenha uma posse económica enorme. Mano, mas é assim, é pá, tipo, tu estás a dizer isso, mas não é bem assim que isso funciona. Essa cena da ilha, tipo, eu tenho a certeza que a Ilha da Madeira tem Covid lá, de certeza. E Sim, não, claro. Pois, não é cá por ser, estão. não é por ser uma ilha que Sim, eles, que não deixa de haver e que não todos podem. eles estão na mesma situação. E eu acho que há que ser parcial até. Se Sim, lá abre, cá também devia abrir. A não ser que a situação Sim, seja muito diferente, mas eu não acredito que a situação seja muito diferente. porque é assim, quando tu vais jogar em casa, os jogadores vão, e os jogadores podem levar Covid para lá. E isso não é dizer, vamos fechar a ilha. Epá, isso não vai valer de nada. sim, Olha, sim. eu Tecnicamente, acho que aqui a grande questão é, já fizeram e correu bem. Não quer dizer Se- que vai correr sempre, é verdade, toda, mas já correu toda bem. a gente- Eu acho que não gostava nada de dar mais oportunidades, porque os clubes grandes e se calhar aqueles clubes mais de meio tabela ainda conseguem se aguentar, mas o dinheiro dos adeptos é muito essencial para alguns clubes mais pequenos. As verdade. receitas, Principalmente, se as calhar, receitas. campeonatos de Hum, Portugal, por exemplo. É super Uhum. essencial esse dinheiro. E agora ainda por hum, cima vais ter a terceira divisão e eu estou para ver como é que vai ser tipo a terceira divisão, algumas equipas a manterem-se lá tipo, desde o início sem terem tipo pagar dívidas à própria liga. Isso vai pois. ser bom. Porque E olha tem-se olha o visto. caso do Setúbal. O Setúbal não pagou as dívidas, está onde está. Uhum. E eles agora vão começar uma nova Liga Europeia, que o Tomás pode comprovar que vai ser tipo abaixo à Liga Europa, que vai servir para dar mais oportunidades a mais clubes de poderem participar em competições europeias. E Olha, eu nada acho mal. que, no geral, tipo, tem-se visto cenas um bocado parvas. E eu acho que já nós, tipo, que somos habitantes de Portugal, temos visto coisas parvas também por quem manda. Por exemplo, eu há uns dias vi uma notícia que a Direção-Geral de Saúde estava a começar, tipo, a dar uma ideia que era rabies sem contacto. E eu, tipo, eu Mano, isso acho é que só isso é estúpido. Isso é basicamente só tirar areia para os olhos. Isso Enquanto é, isso, isso é Sim, gozar, isso é gozar com a cara Isso é das gozar, pessoas. exato, isso é enquanto gozar isso com o estás a desporto, ver desculpa lá. o teu primeiro-ministro a ir a touradas e a dizer que é um sinal de confiança estar a ir à mesma. E eu, tipo, eu fico a achar como é que, tipo, os jovens olham para isto. V- Primeiro ficam a ver os séniores a jogar, mas sabem que é por um bem maior e sabem que é Sim. pelo a saúde do país que não podem jogar. Mas depois vêm tipo, os órgãos tipo, que estão a tomar conta disto tudo a tirar as areia para os olhos. O que é rabies sem contacto? Tens o Não, é caso uma do coisa que António bola sem Costa. bola, meu. O António Costa É. chegou a jogos de futebol Exatamente. durante já a pandemia. Mano, e já foi falado aqui, uma das maiores palhaçadas foi a festa do Avante, que foi uma palhaçada. E sentido. Acho gerou que isso foi tão polémica, gerou muita estúpido. E Isso foi tão claro que gerou estúpido. polémica, mas toda a gente, não estou a falar só de pessoas do desporto, não sei o quê, toda a gente achou aquilo uma palhaçada. Então, mas como é que. Isto é literalmente é uma contradição, que é, tu não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, não vás ali, não vás aqui, Mas é mas, uma. É uma. no entanto, É festa uma do festa. Avante, podes Yeah. ir Onde toda a muitas gente vai estar pessoas. sem máscara para estar a beber cerveja, vai estar sempre a consumir, vão estar sem máscara, as pessoas vão estar a respirar o mesmo ar que as outras estão a beber, estão a É respirar, uma, é uma contradição. e depois tiraram fotos a pessoas que tipo estavam a manter o distanciamento tipo sentadas, estás a ver no seu lugar, mas eu tenho o pressentimento que não foi assim que aconteceu aquilo, eu tenho o pressentimento Lógico, que eles lógico. taparam a informação, aposto que houve lá um grupo aí de 5 gajos, tipo, todos bêbados, todos a saltar ao mesmo tempo. Não Enquanto é que convém não, mostrar o negativo, né? Só sim, convém não mostrar o convém, positivo não e correu tudo ainda bem. por cima Assim, Não lhes convém. eu vi aquilo, uma cena, que eu acho que foi uma explicação que acho que foi mesmo o António Costa que deu, mas eu não tenho a certeza. Que por lei ele não podia
não podia tipo proibir assim, tipo estas festas de partido, não sei bem como é que se chama, deve ser comícios, estás a ver? Que acho que Não Sim. podia proibir. Mas se não pode proibir, é do bom senso das pessoas que organizaram aquilo. Faziam a festa do Avante online ou uma cena assim, porque toda a gente se está a adaptar a uma nova realidade, porque é que eles não É têm verdade, não têm que se é adaptar a uma verdade. nova Tiveste realidade? concertos online. Porque é que eles, Pois, mano, se eu tenho que ter aulas online, porque é que eles não têm que fazer? Se, sei lá, tipo, tudo, t- toda a gente se está a adaptar, porque é que eles não se podem adaptar? Estás a E há perceber? coisas é maiores verdade. que são a festa do Avante que não aconteceram. Tivemos o caso dos Jogos Olímpicos, que foram adiados, acho que para agosto deste ano, e mesmo assim vamos lá ver, porque acho que isto até julho não deve. Pois, Tens o Mundial, mano, sei lá. eu acho que o Euro, eu acho que o Euro Porque também vai ser adiado. Não estou a Mano, acreditar que o vou-te dizer Euro uma cena, Tens, eu acho que é tens tão aconteça. estúpido. mundiais, tens euros. Eu acho que é Pois, estúpido haver jogos de seleção neste tempo. Porque os jogos de seleção é tipo, é fixe pelo espetáculo. É fixe tu ires apoiar o teu país, estás a ver? Mas se ali não estás a apoiar o teu país, eu E percebo que eles vão querer ganhar Não, do e isso europeu, né? que tu tiveste agora o caso, quando houve jogos de seleções que a maior parte dos jogadores vieram infectados com Yeah, 10 jogadores se for preciso a ter Covid. eu E acho chegou-se a que questionar os jogos das seleções, compensava assim tanto. não faz sentido nenhum. não faz. é. Está bem que o jogo da França ainda teve ali uns adeptos, mas mesmo assim não fez sentido. Não, pá, Alguma parte do mundo já viste adeptos. Por exemplo, acho que houve agora na final da Libertadores havia alguns adeptos no estádio, não muitos, Sim, mas havia. havia. Yeah, e Mano, vai ver as é um gravações. risco, é Não um guardam lá risco distanciamento. Não imenso, mano. havia É um risco distanciamento. imenso agora haver seleções. Por exemplo, eu tenho Porque visto nas universidades, e se calhar, não sei se é um futebol, mas nas universidades, por exemplo, na América, eles jogam de máscara. Foi uma medida que eles tomaram. isso também. Pá, Epá, não vou dizer que seja mau, mas também não vou dizer que seja bom. é mau, é mau, é mau. Eu acho que é mau. É que, por Até que exemplo, a ponto pessoa é isso que precisa vai de evitar respeito. algo? É que, Não vai, mesmo né? Porque a nível de saúde, estás a jogar de máscara, estás a cansar-te. É horrível, yeah, é horrível. yeah, não, é. é mesmo mau, é mesmo mau. Eu acho que é. Nós que fazemos educação física assim temos noção. Yeah. Imagina, por exemplo, estar a jogar basquete ou Não, estar a jogar mas futebol. eu em Mesmo educação assim, física eu, não eu faço só. metade do esforço que faço num. Eu a educação física, eu muitas vezes costumo estar sem máscara. Vou mesmo admitir que costumo estar sem máscara. Só no vôlei é que eu já fico com máscara porque tipo, o vôlei eu canso menos. Porque é tipo, eu posso estar quieto e passar a bola para a frente, mas agora no futebol eu também fico com máscara porque eu costumo mais ir na baliza, né? Mas Uhum. agora, quando costuma ser mais basquete, no basquete eu não consigo estar tipo com máscara porque eu tenho que estar sempre em movimento. Se quer arranjar um espaço para conseguir fazer um lançamento ou se quiser fazer outro passo, estás a ver? E claro que aquilo ao início, a máscara é muito boa, mas depois vais ficar. E com máscara aquilo vai-te ficar a impedir. Vais começar a ficar ali com gana cena, vais ter que tirar a máscara se quiseres respirar melhor. É estúpido, isso é estúpido. Fazer desporto com máscara. É... É estúpido. Mas Não fica ajuda em bem, nada. né? Claro. Não, acho que estou errado. Eu não concordo com metade das regras que proporam. Ninguém Para o concorda desporto. Para o desporto. Estou a falar para o desporto. em A cena geral. em geral, eu não concordo com nada do que eles disseram. Meu. Que nojo. Não, mas também Que- uma coisa é não concordar, mas ditar as regras e as pessoas formarem as regras para nós as cumprirmos é completamente diferente. Não te podes pôr na pele deles porque não sabes a pressão que tens em cima de um país. É Mas, verdade. mas tipo, Sim. Tal e claro, qual. mano, mas é assim. Mas isso é É o como que tu, tudo, não é é o só que em tu termos de esperas, é o futebol. que tu esperas, mano, o que tu esperas de um governo é tipo Aguentar a pressão. tratar do país. Tu Agora não. aqui a grande questão é, as medidas são difíceis, e pegando noutro tema, mas tu tiveste vários países, por exemplo, proibiram o Natal, mas Portugal quis ser diferente. Vimos o que é que resultou. Isso foi tão. Ai, puto. Isso Mano, foi E tão o ano Agora novo estúpido. também. E o vemos ano novo casos das também. escolas terem sido logo fechadas em muitos países e Portugal quis arriscar. E a gente viu o que é que isso tudo acabou por acontecer. Os Estás casos agora em aumentaram bastante. contingência. Estás em quarentena agora agora. estamos a pagar por isso. Não, Morreu mas milhares de pessoas. Johnny, has-me de explicar. Não só tu, todos os que estão aqui acham que faz sentido tu, no ano novo, atenção, ano novo, teres que É, estar pá, em já sei casa que é. às 11 da noite. Tu podes ir a uma festa, tens de estar em casa às 11 da noite, O na tua Covid dorme casa. às 11. Mano, Tu mas achas, isso. tu achas mesmo que isso vai acontecer? Para Mas isso mesmo que isso estavam as aconteça, festas. Tipo, se é para ir voltar para casa às 11. É que eu acho que o pior do Isso Ano foi o Novo foi mesmo espelho o das nossas Natal. medidas. Porque
Exato, apesar no de Natal. ser bom estar com as nossas famílias, etc., eles sabiam ou deveriam saber que permitir o Natal ia ser catastrófico para o país. Não faz E, sentido. e é assim, claro que é difícil tomar as medidas e claro que é difícil, mas é o que tu esperas, é que eles tomem as decisões certas porque eles é que quiseram estar lá no primeiro lugar, né? Não, mas Ninguém isto é uma situação nova para toda a gente. Temos que nos todos adaptar. Até eles próprios estão-se a adaptar a esta situação toda. Claro, mas o Eu vou governo, eu dizer, acho que o governo tem agido mal, porque os especialistas têm avisado quase tudo, e principalmente o Natal, e eles mesmo assim quiseram ir contra os especialistas, e vimos o que é mano, que aconteceu. a situação das escolas é tipo, fecha, não fecha, fecha, não fecha. Chegámos a um não ponto Um ponto. que Eu lembro. horrível. Claramente que se o governo tivesse tomado decisões mais cedo, nós Mas sabes provavelmente, porquê? nós Eles provavelmente não focaram-se estaríamos nas eleições, meu. O que irritou-me é que eles focaram-se nas eleições, focaram-se no poder de quem manda e o caneco, em vez de se Mano, focarem no, mas no, isso, no que estava à frente. mas isso, é assim, houve aquelas propostas para adiar, mas eu percebo as eleições terem acontecido. E eu também Agora, compreendo. Isso, as eleições têm que acontecer, Bruto. Isso não se pode adiar. Não, isso Alfredo. isso não anula eles esquecerem tudo o resto. E eu Não, acho ainda que Mas isso tiveram aquela hipótese de deixar as pessoas ir votar mais cedo, que era para evitar é o que... voto exato. antecipado. Pronto, Isso nem e foi isso eu mal acho que eles pensado, até se bem que tentaram até houve resolver bem. problemas, mas nem foi mal Queres que eu- pensado. Então, e porquê é que tu não podias fazer o voto por carta? Acho que como fizeram nos Estados Unidos. Se bem que o Trump acusou daquele Mas, mano, visto o que é que aconteceu nos Estados Unidos, aquilo foi um. Calma lá, mas eu que eu Isto, saiba o mano, Marcelo. Se o Marcelo perdesse, eu não estava a ver o Marcelo a fazer um escândalo como o Trump fez. Acho primeiro eu. Marcelo nunca ia perder, mas essa cena Sim. dos votos por carta deu muitos problemas lá e Então, tipo. então e se fosse um voto, vamos imaginar. É sempre mais fácil de dizer que aquilo foi planeado e foi feito para perder. Sim, Principalmente por causa disso, porque houve esta nova cena. mas vamos imaginar que tinham, vamos imaginar, criavam um site em que tu metias o teu cartão de cidadão, metias lá a informação Isso não é e assim. chegavas lá, clicavas onde, na pessoa que querias eleger, enviavas, pronto, já entregaste, o Isso cartão não de é. cidadão já Ia está haver arriscado. controvérsia na mesma, ainda por cima com o Mano. Trump ao barulho, aquilo se ele perdesse ia dar sempre errado. Mano, e eu acho que isso é muito difícil. Eu acho que isso era. E nem fizeram mal, tipo, Sim, o a voto não antecipado. fazerem isso, porque isso só ia dar problemas. A nível de eleições, dentro dos possíveis, eles até planearam bem a agenda. Eu também acho. Mas eu acho que o pior de tudo foi mesmo o que eles fizeram com as escolas. Tipo, Acho que demoraram muito tempo. Eu acho que eles demoraram demoraram muito muito a tempo. decidir Yeah. e depois. Porque assim, tudo para, menos as escolas. É que depois houve tanta polémica que era vamos levar só os putos para casa, 10º para cima, pimba, ficam na escola. Também houve o contrário. Eu não entendi, eu não entendi mesmo. E aquilo que o Magalhães, aquilo que o Gomag disse da pressão, eu acho que é completamente verdade, tanto que a gente viu isso em vários casos. Eles chegaram tipo a não saber o que fazer à escola, ou fechava ou não fechava, ou abria-se as Exatamente. discotecas por serem um bar ou fechavam. Eu acho que eles quiseram, e a gente acredita nisso, manter ao máximo as escolas, mas eu acho que as decisões que eles tomaram erradas antes acabou por prejudicar e fazer com que as escolas tivessem mesmo de ser fechadas. Eu acho que, Cria na uma minha bola de neve. opinião, claro que isto ninguém sabe porque não aconteceu, mas tipo, na minha opinião, o maior problema foi eles terem demorado muito a agir e depois quando agiram, nós já estávamos de tal forma que teve que fechar tudo, tivemos que ir completamente. Yeah. Mas Exatamente. Portugal começou como deve ser, nós somos um dos países mais exemplares do mundo Yeah, em relação é ao Covid. verdade. Mas o Yeah, e problema é depois, que deram a mão aos portugueses, eles quiseram lá o grupo inteiro. E depois pronto, acabou por não haver olha medidas como é suficientes. que estás em janeiro. Em Eu janeiro acho que foste o também. país da Europa com mais infectados por habitantes. Mano, mas eu acho, imagina, como é que eu ia dizer isto? Tipo, muitas pessoas culpam principalmente, tipo, e é verdade que o António Costa disse para não saírem e muitas pessoas saíram na mesma e não sei o quê. Mas aí o que é que mostra? Mostra que as medidas estavam mal feitas, mano. Mas Tipo, as estavam mal medidas sempre tiveram feitas. mal feitas. Tu tiveste o caso que eles, por exemplo, limitaram os transportes, mas ao limitar os transportes vai acontecer que mais pessoas vão estar juntas. Limitar o horário. Porque é assim, se um autocarro se calhar andava de hora a hora e passou a andar de
2 em 2 horas, o que é que vai acontecer? As pessoas vão ter de se sentar mais juntas, os autocarros vão estar cheios. Chegou a acontecer os comboios estarem cheios, as pessoas quase nem conseguirem entrar nos comboios. E eu acho que é aí que o governo acaba por errar nessas medidas. Yeah. Isso também é complicado, né? Porque logicamente que eles iam reduzir aquilo, só que é assim, as pessoas têm que andar de comboio, né? Têm que andar de autocarro, é como tu disseste. Só As que pessoas isso é, têm que ir para o trabalho. só que é assim, se eu te pedisse agora aqui, olha, o que é que tu farias? Mas a sério, o que é que tu farias? Uma medida para essa questão dos autocarros, o que é que tu farias? Isso já estamos a entrar tipo numa cena completamente diferente. Yeah. É verdade, mas é Eu, um bom. tipo, aí já é muito complicado, obviamente. E nós nem temos metade do conhecimento para sabermos o que é que faríamos nessa, Sim, isso é só tipo quem Exatamente. está lá sabe daquilo, quem tem as estatísticas, os números, Mas consegue ver isso tudo. É que eles, pode definir horários e definir certas coisas. é assim, a verdade é que eles é que têm de decidir. Não E, sei. E a e gente tem de cumprir da melhor forma. exatamente. E se estão a ver que não estão a cumprir, decide mais e mais rígido, não sei o quê. Mano, tem que ser. Tem que ser. São cenas que têm que ser. E eu acho que tipo, o grande problema aqui foi de nos termos sentido confortáveis. Porque no início Eu disto acho era que o três verdade. a grande questão de Portugal foi, no início, as pessoas todas tiveram medo e cumpriram a quarentena. Eu acho que a gente agora, mas para o final do ano passado, início deste ano, já estávamos numa altura que estávamos tão confortáveis, já não estávamos a dar o devido valor à doença, que Uhum. as pessoas decidiram viver normalmente. Tal e qual. Yeah. Porque, no início eram porque as 10 casos pessoas, por dia e estavam todos cheios de doença. porque na primeira quarentena, vamos ser sinceros, a primeira quarentena correu super bem dentro dos possíveis. Claro, toda a gente tinha medo. Mano. Toda a gente tinha Era medo, o é. desconhecido, íamos para o Exato. desconhecido. Pois. Mas Só que querendo ou não, a abertura dos desportos, como o futebol, principalmente, acabou por dar uma visão diferente para as pessoas. As pessoas agora já estão mais à vontade, mas esquecem-se que por trás do futebol há testes de Covid feito antes de todos os jogos, há sim. verificação de várias coisas, não é só eles jogam e pronto. Claro, não, sim, e estas cenas um bocado que normalizam, estás a ver? Imagina, normalizam a vida das pessoas. No início, o futebol parou, ai meu Deus, se o futebol parou é porque estamos mesmo mal. Yeah. Depois agora Mas o isso, futebol o futebol voltou, foi tudo. estamos Tiveste a o caso, por melhorar. exemplo, o treinador do Benfica disse há pouco tempo que já fez mais de 200 ou 300 testes e ele nunca tinha dado positivo e teve Covid. Tanto que eles achavam que ele tinha um vírus completamente diferente. E isso Yeah, só significa que os testes nem isso chega, muitas vezes. exato. E os testes nunca são corretos. Tens aí casos que o Marcelo, por exemplo, Deu Yeah. positivo, depois deu negativo, afinal depois estava positivo, depois já estava negativo outra vez. e no que é que nós devemos mesmo confiar? Se o governo nos dá más medidas, a Direção-Geral de Saúde não sabe o que fazer, eu acho que só temos de nos limitar a cumprir e ver no que dá, né? Só uma pergunta, não foi o Ronaldo que também foi fazer vários testes e uns davam positivos e depois davam negativos? Sim, Ele foi, veio questionar se os testes eram realmente bons. Ah, ok. Não é Sim, mas porque Porque estamos também a falar porque também é verdade. Os testes já que realmente são bons, porque quantas pessoas calhar não deram negativo e estão com Covid? mano, mas isto nós E estamos a deram, falar, e deram positivo e são negativas. mas isto nós estamos a falar de centenas, gajos que tiveram centenas e centenas de testes feitos, tipo, e é assim, Jogadores calhar fazem 2 a 3 por dia às vezes. muitas Yeah. vezes, nós temos é que pensar, não é perfeito, não é perfeito, não é. mas é o que tu tens, e Yeah. a maior parte das vezes acerta, puto, não, se estes testes não resultam, o que é que vai resultar? É a minha pergunta, estás a ver? Pois, não é verdade. Sim. Não, mas tipo, acho que houve uma cena estúpida nessa parte que foi aconteceu há pouco tempo, antes do jogo, acho que foi antes do jogo contra o Porto, para a taça. O Sporting ficou sem o Nuno Mendes e o separar, certo? Acho que foi antes do Porto, se não me engano. Aham. Pronto, e depois vai-se a revelar que eles não tinham nada e foi falso alarme. Sim, é. E Eu depois acho que uma deixa cena tipo, jogar, não deixa jogar, não é sei o quê. normal, errar é humano, mas tipo, eu acho que errar com um falso alarme, sendo que tu já vens a fazer testes desde o início de 2020 e estás Tiveste em um jogador, 2021 e já tens testes, pronto, mais avançados do que aqueles que tinhas em 2020. Sim. Epá, tiveste um eu acho jogador do que Benfica que fez um teste num dia e tinha dado negativo. E no dia a seguir de manhã antes do jogo foi fazer outra vez e já deu positivo. E isso se calhar foi no espaço, se calhar, menos 10 horas. Claro, tá bem, isso é. se calhar errar é completamente humano, mas
sendo que já temos testes tão avançados, teres um falso alarme, uma cena tipo, por exemplo, dá negativo e passado, se calhar, 10 horas, 24 horas dá positivo. Isso, se calhar, é capaz de acontecer e se calhar pode mesmo acontecer. Agora, um falso alarme, eu acho que isso já não devia acontecer porque naquele jogo podia ter comprometido o jogo do Sporting, porque o Nuno Mendes e o Sporar, pronto, eu não vou ter que o Sporar era uma peça importante, porque senão não tinha É que eles saído da acabaram equipa. por ganhar ir a jogo, né? Depois. Sim, Yeah. mas o Nuno Mendes era tipo uma peça importante na lateral esquerda. O Nuno Mendes é tipo a peça esquerda ali. É titular. É tipo. Isso, Mas isso, o Antunes também não fez isso mal. também gerou polémica, porque depois acho que os próprios médicos disseram que admitiram o erro e que eles realmente estavam negativos, mas foram obrigados a não ir a jogo na mesma. Ou seja, houve ali uma série de contradições e um gajo nem percebe muito bem o que é que acontece, sei lá. E Mas isso- agora o Covid, já, na minha opinião, acho que está a querer abrandar outra vez. Hoje Tá, foram tá. 2.800 casos, Sim, 150 quarentena. Mas Ah, porquê? Porque as pessoas chegaram com medo. exatamente. E assim, para concluir, tipo, a minha opinião sobre isto, eu acho que, pelo menos no caso da população portuguesa, nós movemos pelo medo. Quer dizer, nós agimos até estarmos Yeah. confortáveis. É. Eu acho Se, que vocês se só a voltaram polícia a perceber a gravidade quando começaram a ver que estávamos a estar em número 1 em casos por e o habitante. número de mortes, e o número É de que foi mortes acho que entrou Os muito na mortos, cabeça das todos os pessoas. dias a bater recordes em infectados e É assim, mortes. isto Exatamente. todos. Eu acho que todos nós já tivemos um momento desses em que estávamos demasiado confortáveis. Pelo menos Exatamente. É o dizer que não Quando vai dar cheguei para o merda Algarve, até dar merda, estás a ver? yeah. quando se calhar muitas pessoas aqui chegaram a ir à praia e tipo, está bem que estamos ao ar livre, mas deu para ver as imagens que tínhamos em Carcavelos. Aquilo era um absurdo. É. Ninguém Yeah, cumpre yeah. distanciamento, E aquilo no toda a gente início da ali. quarentena. Quando o Estado veio com o novo estado de emergência e com novas medidas, o que é que fizeram as pessoas no primeiro sábado? Foram todas para a praia. É. A Para grande não assalto. passear. E Isso o já é nosso outro assunto, já são primeiro-ministro também foi para a consequências. praia, né? E tal como o Marcelo. Isso já são consequências de atitudes tomadas pelo governo. Já é outra Então coisa à pronto, parte. chegamos à conclusão que Eu gostava que agora cada um tipo concluísse a sua opinião. Eu posso, tipo. É assim. Em relação ao desporto, porque isto é o principal cena que nós começámos a falar, eu o que eu acho é que vão-se notar as mazelas e vai-se perceber a qualidade a baixar nas formações, mas é para todos, ou seja, Vai ser imagina, criada uma adaptação. vai ser, os clubes vão ter que se adaptar, vão ter que arranjar maneiras de fazer com que os escalões de formação aguentem, porque yeah, senão E vai não há ter que. jogadores, A porque questão aqui é que muitos depois jogadores alguns já acabam desistiram. por ter vantagens. Porque eu vou dar um exemplo do Benfica que lançou há pouco tempo um jogador de 16 anos numa das equipas mais velhas. E esse acaba por ter vantagem sobre os outros da idade dele. Claro, mas esses são poucos, Claro que são poucos, claro que são poucos, mas até São que ponto não consegue haver uma maneira, ou pelo menos tentar-se, das coisas darem certo, ou tentar só, para ver como é que acontece, e dar oportunidade aos escalões de formação de jogarem, sei lá, em um mês, e logo se veria com os Sim. casos. Eu, se fosse formular uma conclusão sobre o desporto, Hum. eu gosto de comparar aqui os anos dos jovens nos escalões dos séniores com quase que se fossem anos de cão. Estão a entender? Tipo, um ano jovem acho que equivale a mais uns quantos de sénior. Enquanto tu podes ter aquele campeonato que te mostrou vários clubes jovens, como por exemplo o Gato, ele ia fazer captações ao Real Massamá. Não é propriamente um Benfica, mas ninguém sabe o que N- pode vir daí. Não, mas é Yeah. um sítio onde tens muito olheiro. Eu sei Exato, que eu diz acho que aquilo. os anos de cão é completamente tipo correto dizer, porque o Gato perdeu 2 épocas À toa. que Então, se talvez calhar até lhe pudesse podiam dar um tipo, lugar num destinar clube. o futuro dele. Talvez Yeah. ele pudesse agora ser titular no Real Massamá, no seu Yeah. escalão. Mas Ou se calhar nem podia estar no Real Massamá, porque se calhar com estas 2 épocas que ele perdeu, se calhar se não as tivesse perdido, podia se calhar, vou exagerar um bocado, podia ter jogado tão bem, que podia ter ido parar ao Sporting ou ao Estoril. O Mesmo. Estoril também. E Yeah, mesmo que não mas desse também. certo, ele não conseguiu ter a oportunidade de tentar.
Yeah, aí está. Mas também E eu vai ter lembro-me sempre na aquele altura. isso, vai ter sempre aquele isso, o que é bastante tóxico, na minha opinião. Mas eu Pronto. também lembro-me na altura que o Gato e o Daniel iam fazer captações lá ao Real, só que o Real estava a fazer treinos ilegais, porque na altura ainda não era permitido fazer treinos. Porque, por exemplo, o que aconteceu comigo foi, eu ia treinar, só que depois foi decidido não treinar, era proibido. Então o que aconteceu foi, eu desisti, rescindi o contrato e vim para casa e acabou. E o Real estava a fazer treinos ilegais. É por isso que estavam a chamar jogadores. E Isso tu, foi Foi o que aconteceu com o Martizão, Gato. se pudesses concluir acerca do que achas do Covid no desporto? Eu acho que é tipo, é uma coisa como o gato disse, vai-se notar tipo no futuro, estás a ver? Não estou tipo a dizer já daqui a 1 ano ou 2, eu acho que vai-se notar para aí daqui a 4, se E calhar, vai ser porque inevitável. umas pessoas com a idade do gato, ou com menos, vamos imaginar, pronto, vão chegar tipo, muitos poucos vão chegar a profissional, se calhar. Se E calhar mesmo que tinhas uma, cheguem, vamos a imaginar, qualidade não vai em, ser a mesma em como 20 jogadores, se calhar 14 desses 20 podiam chegar ao futebol profissional. Estás a ver? Podiam ir para equipas profissionais, É, não chegavam lá. E tens malta a Enquanto desistir. agora, quando isto acabar, pois. dessas 20 pessoas, se calhar 7 chegam a ir para clubes profissionais. Yeah. Acho que é simplesmente, acho que é uma Con- coisa, pronto, vai ser um no Concluímos futuro. assim o podcast então. Yeah. Yeah. E acho, na minha Obrigado opinião, por todos ouvirem concordamos. durante, acho eu, 45 minutos. Por volta Obrigado disso. por estarem aqui. Obrigado por estarem. E acho que Pronto. também decidimos usar este tema como primeiro episódio porque é a situação mais atual possível. Tanto É. no desporto como no geral. Acabámos por nos afastar um pouco, mas é Covid e É É o como, Covid. é e como deu nós, falar tudo. nós conversamos assim mesmo, portanto. Tem que Yeah, ser Pronto, assim. é o espero que tenham ator. Vamos gostado. só ser nós. Espero que tenham Yeah. gostado. E pronto, ficaram. Ficaram uns putos. Das maltinha. Malhem, boy, malhem. Só